Essa parte corta. E se prepara, porque o papo vai ficar quente. Eu tô com ela, que é sexóloga, empresária. Quero muitos aplausos aí, muitos likes e comentários pra ela. Camila Gentili. Camila! Até que enfim! Graças a Deus deu certo. Deu e certo. Literalmente é um prazer ter você aqui. Hoje a gente vai falar sobre esse seu prazer de me receber aqui, ó. Isso. Trouxe um monte de coisa aqui pra deixar o pessoal de casa bem informado pra transar melhor. O pessoal tá transando muito errado. Tá, né? Tá. E quem transa não enche o saco, né? Exato. Não é verdade? E direta e reta, sem vaselina. Tamanho é ou não é documento? Gente, por incrível que pareça, não. Eita! Todo mundo tem, né? A grande maioria dos homens fica muito baseado no tamanho, no volume, na grossura do membro para a satisfação da sua parceira. E isso não tem nenhuma ligação. Porque tem muito homem que tem um carro enorme e manobra muito mal. E tem aquele cara que tem um carro pequenininho e vai lá e coloca aquele carro em qualquer lugar, trabalha muito bem com aquele carro. Então, assim, tamanho não é documento. Isso aí não faz a diferença na hora da relação, viu? O pessoal acha que é operador da Petrobras, que quanto mais cutuca ali vai sair o pré-sal, meu filho. Não é assim, não. Tem que ter uma performance boa. Qual que é a maior queixa que você tem em relação a isso? A maior queixa é do homem stories, né? 15 segundos e depois acaba. Já acabou. Que é o homem precoce. Ejaculação precoce é uma das maiores queixas, mas não das mulheres. A maior queixa dos homens. Eles querem saber o porquê, como resolver, de que forma que eles vão lidar com aquilo. E, por incrível que pareça, é importante a gente falar que isso é normal. Em algum período, as pessoas, né, do corpo masculino vão ter esse problema da ejaculação precoce. É lógico que não vai acometer todos eles, mas grande parte dos homens ficam muito emocionados e não conseguem gerenciar essa parte emocional no momento de ter uma atividade sexual, principalmente no começo da vida sexual. Uma dica que eu queria deixar para você que é homem e que passa por isso é usar um anel peniano. Né? Em qualquer sex shop você encontra o anel peniano, tem vários modelos. Tem anel peniano que é só o anel que você coloca, porque o anel ele vai ajudar a questão da corrente sanguínea, né? Porque a ereção ela é sangue. Então, quando você vai ter uma ereção, o sangue vai correr muito rápido lá para o pênis. E aí, você colocando o anel, ele vai reduzir esse fluxo sanguíneo, fazendo com que você fique por mais tempo com o pênis duro e demore mais tempo para ejacular. Mas esse anel é confortável para a mulher durante a penetração? Muito, dá um super estímulo para a mulher, ajuda muito no processo excitatório, porque a mulher ela demora mais tempo para ficar excitada do que o homem, né? Então, esse anel ele vai ajudar muito nesse processo excitatório e vai ajudar a retroceder essa ejaculação precoce do homem. Olha, e se a mulher estranhar esse anelzinho, você finge que vai pedir ela em noivado aqui, Exato. Ó. Essa é a sua aliança. Ela põe no dedinho e fala assim, olha, aceita vibrar comigo? Aceita. Por que os homens, eles têm muito mais facilidade, assim, de... Da ereção? É igual ferro, né? Beijou aqui, esquentou embaixo. Ligou aqui, esquentou embaixo. Tem várias coisas que explicam isso. Uma delas é que o nosso corpo funciona de formas bem diferentes. Então, por exemplo, a mulher, ela demora mais tempo no processo excitatório. Eu costumo dizer que a mulher é o fogão a lenha. E o homem é o micro-ondas. Né? Porque a mulher, ela demora, você vai lá, pega a lenha tem que estar seca, coloca a lenha, aí vai, faz o foguinho, aí cria toda aquela coisa pra poder começar a esquentar. Só que um fogão a lenha, você não pega e vai lá e desliga um botão. Quando ele tá quente, ele esquenta de verdade. E ele demora pra apagar. O micro-ondas, não, você vai lá, dá 2 giradas no prato, acabou. Pi! Não é? Já era. É o homem e a mulher. Então, qual é a explicação disso? O homem precisa de 10 ml de sangue para ter uma ereção. Gente, 10 ml de sangue. Eu vou em muitos podcasts, eu sempre digo que 10 ml é comparado a um heparema, daqueles que a gente toma. Um frasquinho. Frasquinho, tá?
A mulher precisa de 200 ml de sangue. 200 ml de sangue é um shampoo Johnson, gente. Menina. Então, você É imagina... uma doação de sangue ali. Exatamente. Então, assim, você tem que pegar e tem um tempo muito maior para encher a vulva de sangue, para ela estar no processo excitatório, para o clitóris começar a inchar, para começar a lubrificar a ponto dela estar pronta para o sexo. O homem não, só já está pronto. Então, isso é a coisa que acontece de muita gente sair com aquele cara. Ai, da mulher fala assim, ai, tô louca pra sair com ele, tô louca. Tem aquele baita feeling, aquela coisa de pele legal. Mas quando sai, fala, pô, fui transar, não consegui ter aquela dinâmica legal. Por quê? Porque o homem, ele tem um período muito mais rápido do que o da mulher. Então, por isso, o homem precisa investir nas preliminares um tempo maior. E nem sempre o homem está disposto a isso. Verdade, tem que beijar o gramado antes de entrar. Não, faz o sinal da cruz, beija o gramado, porque todo bom jogador agradece antes de entrar em campo, né? E beija o gramado. Então, isso é super importante. E tem homem que não gosta de fazer sexo oral, porque tem nojo, né? Porque já teve alguma experiência com alguém que não estava com a higiene tão adequada. Tem mulher que tem a mesma sensação, né? Mas aí, gente, fala pro cara lavar o pinto na pia lá e tá tudo ok. Tá com vênis. Tá com vinagre branco aí, isso, gente, pra resolver, né? Vinagre com bicarbonato. Brincadeira, gente. Não faz esse corte, não, hein? Não faço isso, não. É brincadeira. Né? Essas questões, elas também podem acometer os relacionamentos de muito tempo. Porque a pessoa casa, parece que entra numa rotina. Não são todas as pessoas, mas a maioria delas acontece isso. A grande maioria dos casais, eu posso dizer que 85% dos casais que estão casados há mais de um ano já não estão transando mais do jeito que transavam. Mas o que acontece? É a rotina? A rotina junto da falta de comunicação. A falta de comunicação é o maior problema que acomete os casais. Eles param de se comunicar. É muito engraçado, porque eu costumo dizer que você, quando está num relacionamento a dois, você faz de tudo para ficar com aquela pessoa. Aí você sai da sua casa, o outro sai da casa dele e vocês vão morar juntos. Então, vocês fizeram de tudo para estar junto. E quando vocês estão juntos, vocês não se conversam. Não se comunica. E daí entra também a questão da rotina, porque as pessoas não sabem lidar com rotinas. Casamento é doação, e não é só doação de dinheiro, é doação de tempo, é doação de escuta. Então, assim, eu preciso te ouvir, eu preciso te dizer, escuta, eu lavar a louça todo dia não tá sendo legal. Pô, eu ir buscar iFood, toda vez que o iFood chega, não é legal pra mim. Você só fica assistindo Netflix? Você só fica aí no videogame? Me ajuda. Você vai toda sexta-feira beber cerveja lá com seus amigos, eu fico aqui sozinha. Então, assim, as pessoas precisam se comunicar, só que o outro lado, seja ele feminino ou masculino, precisa estar disposto também a ouvir e mudar. Então, o que acontece? As pessoas têm aquele furor de paixão, tudo. Vamos morar junto? Vamos. Aí vai, mora, casa, às vezes faz umas baita festas, não fica 1 ano, 2 casados. Isso quando já não vai com um filho. E aí eles não estão preparados, não têm maturidade suficiente. E aí é onde começa o problema da falta de comunicação, automaticamente falta sexo. Já tive cliente que comprou a boneca porque a mulher não queria fazer sexo anal. Não gostava, não aceitava, e daí ele foi e comprou. E ainda... Agora é a parte, o ápice da história. Alugou uma casa pra boneca. Juro. Eu não tô acreditando numa coisa acredite. Ele alugou uma casa? Alugou uma casa. Esse caso, ele é bem famoso, que eu já falei várias vezes em podcast, porque ele foi, comprou, pagou e falou se eu podia ficar lá com o produto. Falei, tudo bem. Na época o produto custava acho que uns 20 e poucos mil. Um Celta. É. Aí, pegou o produto... E não levou. Falei, nossa, o cara pega, me paga e não leva o produto, né? E aí passou, acho que uns 4, 5 dias ele voltou e falou, muito obrigada, tá, por você ter compreendido que eu tive que resolver uma burocracia dos papéis. Falei, nossa, será que ele vai fazer o quê? Registro no cartório aqui, né? Da boneca, vai colocar o sobrenome? Aí ele falou, não, é porque eu não posso levar essa boneca para casa, eu vou levar ela para outro lugar. E daí eu tinha que assinar o contrato da casa que eu aluguei. Eu falei, gente do céu. Nossa, será que a casa deve ser melhor que a da esposa? Eu não duvido, né? Só o que falta, né? Só o que falta. Mas isso aí acontece constantemente. A gente tem essas pessoas com muitos fetiches e a gente tem que entender que é aquilo que eu falo. Enquanto não está ferindo a vida do outro, está dentro da aceitação do outro, tá tranquilo, né? Então... E cada vez mais eu acho que a tendência é... Porque agora eu tô recebendo um produto que é a boneca realística. Eu até levei num outro podcast aí. Ela tem o tamanho de uma pessoa.
Ela tem o peso, o tamanho, aí ela tem todo o formato, mãos, articulação nos dedos, nos dedos do pé, tudo. E aí ela tem 3 orifícios, né? Boca, ânus e vagina. A vagina de algumas delas esquenta. E tem umas que vibra e tá vindo agora umas novas bonecas que ela suga. Ela faz pompoarismo a vagina dela. Acabou o ser humano, Não, né? na verdade a concorrência tá ficando desleal. Tá ficando desleal, gente. Porque com essa vagina fazendo essa pompoada aí é ruim pra nós, Que eu né? sou da época daquela boneca plasticão, assim, ó. Não, essa daí não, essa daí é só pra Bexigão. festa. Não, agora a boneca tá uma concorrência desleal. E tem, pra nossa alegria, o boneco. O boneco. Vem com 2 rolonas maravilhosas. Mas e mulher gosta? Porque a gente gosta mais do você sabe engraçadão que... ali, né? Então, mas tete eu a tete. vendo bastante boneco. Vende? Vendo. Tem uns chegando aí cada vez mais real, tudo. Tem uns bonecos bem legal. Mas também substituir o ser humano por um boneco já chega a ser uma coisa doentia, né? Eu acho que é bem difícil. Há uns 4 anos atrás, veio uma empresa americana chamada Real Dolls. Ele esteve aqui comigo, um dos caras que é um dos sócios lá do projeto. Ele é até brasileiro e ele é lá de Curitiba. Quando eles estiveram aqui, ele trouxe um protótipo e a boneca ela já funcionava pelo Wi-Fi, né? Ele conectava ela no Bluetooth e ela funcionava e ele falava com ela, ela respondia. Cara, ele trouxe só a cabeça. Daí ela chegou lá e ela virou pra mim. Hello, baby. Eu falei, meu Deus, tá amarrada cara. em nome de Jesus. Não, sério. Ela falava várias frases para ele, Credo. respondia assim e olhava, sabe? E ela parecia uma pessoa. Então, essa empresa, ela estava produzindo até alguns protótipos de pessoas que já existiam. Parece que eles tinham feito o protótipo de uma atriz bem famosa lá de fora. Então, imagina, você liga lá na empresa e fala, produz uma Camila aí. Menina, Cara, demais, né? Demais. Então. E tem que ter dinheiro, porque... Não caro, é né? barato um tipo de projeto como esse que eu tô descrevendo. Mas igual hoje, a boneca, no começo, ela custava 25 mil reais, essa que eu vendo. Hoje, você tem boneca por 7 mil reais. Então, já deu uma baixada de preço muito grande, né? E se popularizar mais, baixa mais, né? Mas é engraçado, sabe o quê? O público. Porque quando a gente pensa nesse produto, a gente pensa no maníaco, né? Eu tô pensando nisso mesmo. Então, mas olha, agora você vai mudar o seu olhar. É. Imagina uma mãe que tem um filho já maior, que tem autismo severo. Entende? É esse tipo de cliente que eu tenho muito. Então, tipo assim, a mãe que tem um filho adulto, já numa fase adulta, que tem um filho que tem muita demanda sexual, assim, porque eles têm muito disso. E daí, como que a mulher controla um negócio desse? Porque, igual, a boneca inflável na mão de uma pessoa com autismo, ela é uma boia, né, de braço. Eu não recomendo ninguém comprar aquilo se não for para uma brincadeira, porque aquilo lá não dura. Então, ela precisa de um negócio mais durável. E daí eu tenho vendido muita boneca a pessoas com limitações de movimentos, pessoas amputadas, pessoas que fazem uso da cadeira de rodas. Tenho casos de pessoas que ficaram viúvas e não querem mais se relacionar com outras pessoas. Tenho casos de pessoas que tiveram algum relacionamento que foi abusivo ou que não foi tão legal, que também não quer ter uma outra parceira. Tem casos de alguém que teve transmissão de doença venérea e não quis também ter parceira que comprou boneca. Nossa, olha, tem de tudo. Tem uma lista vasta. Enorme de motivos. A pipa do vovô pode subir até quanto tempo aí? Tem uma estimativa? Olha, eu vou te falar. Bom, a pipa do vovô, ela continua subindo até quando ele quiser, dependendo do tipo de vida que ele levou. Porque, se você for analisar... A gente tem o Al Pacino, não sei se você viu, saiu recentemente que ele tá, se não me engano, eu acho que é 76 ou 86 anos, ele acabou de ter um bebê, tem 4 meses. É mesmo? Eu não sei se é 76 ou 86, não sei exatamente a idade, mas é bem assim nessa idade. Então eu digo pra você assim, Camila, mas foi inseminação? Não foi inseminação artificial. Aí eu falo pra você... eu tenho casos que eu conheço de pessoas com 73, 76, 78 anos que transam. Transa mesmo de ter ereção e transar, de chegar e ejacular e tudo. Conheço mulheres também que têm uma vida ativa sexual. O que é que faz essa pessoa chegar com essa longevidade sexual? O que faz é ela acreditar que ela não envelheceu. Que existe vida pós 30, 40, 50, 60 anos. As pessoas, elas colocaram na cabeça que a pessoa, depois que ela passou dos 26 anos, ela já é velha. Acabou,
Aí fala assim, não tem o negócio lá do cara do discurso do Campari lá? Sim. Fala do negócio... É muito um discurso de etarismo, de egeísmo, né? Que é assim, não, você não serve mais pra isso, você não serve mais pra isso. Mas isso vai depender muito daquilo que a pessoa acredita. As pessoas, quanto mais otimistas elas são e quanto mais elas gostam de cuidar de si, de não se importar com o que os outros falam e de transar, essas pessoas são mais felizes. Isso... Não dá também pra ficar se baseando nas redes sociais, nas vidas das pessoas. Não interessa a idade que ela tem. É tudo muito fake, tudo muito... mesmo porque hoje a gente tá vivendo uma rede social que não existe. Não existe. Né? Eu mesma, isso aqui, ó, é mentira. Esse cabelo aqui... Esses cílios é mentira, entendeu? Pronto, aí, ó. Nem a unha de ver caiu, entendeu? Era mentira! Eu sou uma mentira. Não, mas... Nem filmes pornográficos retratam uma realidade ali, né, Camila? Lá, você quer que sua mulher performe daquele jeito, faz pix pra ela performar. Joga um monte de euro em cima dela. Não adianta. O problema é que é tão cultural que a gente aprende a fazer sexo. A maioria dos homens aprende a fazer sexo aonde? Ou ele tem a primeira iniciação dentro de uma casa de garotas de programa, ou ele tem, né, a iniciação com profissionais do sexo, ou ele tem num filme pornô. Ou seja, o olhar de um homem para um início de vida sexual é daquela performance do Circo de Solé, né? Não é? E daí você chega lá cheia de artrose, cheia de tendinite, né? A pessoa cheia do gelol vai fazer como? Não vai performar, meu bem, não vai performar. A verdade mesmo é que todo mundo tá cansado. A gente já com 20, 30, 40, tá todo mundo cansado. Então, assim, esse espelhamento que os homens acreditam é muito ruim, né? Demais, porque demais. você fica esperando algo que não vai acontecer. Entendeu? E não acontece. E o que você tá entregando, já que você quer que a sua mulher performe daquele jeito? Você tá entregando o quê, meu amor? Aí chega lá, tem aquele umbigo... Salompas pra ela se curar? Não. Não, aí chega lá falando, você tá gordinha. Aí vai olhar o cara, ele tem um umbigo do tamanho de um pote de palmito. Por favor, né? Não, por favor. Uma tampa de Toddy. Meu filho, se isso. toca, né? O pornô, ele pode ajudar em certo nível, ou ele pode destruir uma relação, não só pela expectativa, mas pelo homem ficar... O homem ou a mulher, né? Eu tô falando homem, mas mulheres também podem se viciar em pornografia? Tem gente que se vicia, mas a gente tem dois ângulos. Tem gente que gosta de pornô e tem gente que não dá essa abertura. Então, eu conheço muitas mulheres que falam assim, pra mim, não dá. Não rola. Eu não gosto de assistir. Eu também não gosto. Então, você vê, no processo excitatório, como tem mulheres que falam assim, eu adoro ver de tudo, tal. Então, é muito pessoal. Mas aí a gente vai falar sobre a questão do vício. Tem homens que começam a criar uma rotina de todas as vezes que ele vai se autoestimular, né, a famosa masturbação, ele assistir o filme. E ele só consegue quando vira um problema, tá? Primeiro é importante falar isso. Vira um problema quando você só consegue ter uma ereção quando você está auxiliado por esse estímulo, esse gatilho. E quando você deixa de fazer coisas para fazer isso. Então, tipo assim, eu vou deixar de ir lá, em vez de eu ver um filme, eu vou assistir o filme pornô. Eu vou me trancar, não vou ficar na sala porque eu quero ver um filme. Eu vou não sei o quê porque eu quero. Eu tenho uma conhecida que ela fala pra mim, Camila, meu marido, ele se tranca. Eu chego em casa, às vezes, se ele chega mais cedo, ele tá lá trancado, ele tá sempre assistindo isso. Só que quando a gente vai transar, ele não consegue performar. Por quê? Porque ele, durante o dia, ele teve várias ejaculações. Então, o cara não gastou. Exatamente, entendeu? E aí ela fala assim, e cada vez tá ficando mais difícil. E daí, quando eu vou tentar ter o envolvimento íntimo com ele, eu fico lá, fico, e não acontece nada. Porque ele tem a ereção, mas ele não ejacula. Ele não chega nunca, porque ele já ejaculou o dia inteiro, se masturbando e assistindo filme. Aí sim já começa a ser um problema. Então, assim, a gente tem que avaliar, um caso, para entender bem. Então, assim, tudo que é vício, a gente sabe o que é um vício. A gente sabe quando tem repetições, quando vai te tomando um certo tempo, vai te deixando mal, é um negócio que você não consegue parar. Aí é vício. E a masturbação, ela pode quebrar um galho, mas se ultrapassar o limite, ela pode quebrar o galho ou o tronco, depende do tamanho. Quebra a árvore, né? Eu acho que a masturbação, ela é saudável. Ela é, porque durante um longo período da vida de todos nós, tanto as mulheres como os homens, porque a mulher fala muito da masturbação do homem, mas ela se masturba talvez até mais do que o homem na idade que ela começa a descobrir o sexo. Mas o que acontece é que o homem, mesmo ele sendo casado, ele tendo uma parceira,
ele vai sempre se masturbar. E tem mulheres que não entendem isso. Isso aí é um negócio normal do homem. É aquela coisa da rotina dele gostar de ter aquela ejaculação daquele jeito. E a mulher fala assim, mas por que você tem que se masturbar se você me ama? gente, não, né? Amor e safadeza... É diferente. Não há diferença. É diferente, porque o homem tá ali naquele momento dele, sabe? É igual o cara vai lá pro chuveiro, demora um tempo, pô, deixa ele lavar o pinto dele na velocidade que ele escolheu e tá tudo bem, finge que você não tá vendo. Você usa seu chuveirinho aí, querida, isso, tá tudo certo. Exato. Mas eu acho que falta um pouco de amadurecimento. Eu falo isso, mas eu estou sendo hipócrita, tá? Tô fingindo que eu tenho esse amadurecimento. Tá pensando em quem aí, hein, meu bem? Em mim que não é, né? Que negócio que é esse? Você lavando o seu meninão com essa velocidade tão alta assim? Vamos baixar essa frequência. 5 do Creu. O que é isso? Diminui. É isso mesmo. Mas então, pra gente apimentar o relacionamento, sabe? Pra dar um plus... A Camila trouxe alguns aparatos aqui. Trouxe os auxiliadores, né? Os auxiliadores. Eu trouxe aqui umas coisas aí que a indústria soltou aí para melhorar a vida do pessoal. Então, tem algumas coisas que eu vou ligar a demandas que o pessoal fala muito. Então, por exemplo, né? O pessoal fala muito sobre a questão do sexo oral. Então, quando a gente fala de sexo oral, a gente tem algumas queixas. Então, parte delas é que o homem fala que a mulher não engole o membro dele suficientemente a ponto dele, do jeito que ele gosta. Porque o homem, ele gosta de um sexo oral parecido com uma penetração. E aí, o que acontece? A mulher fala, nossa, né, tá me incomodando, pô, tá colocando na minha garganta, tô tendo ânsia e tal. Pensando nisso, o que lançaram? Um produto chamado Garganta Profunda. O cara quer fazer uma endoscopia. Exato. Esse daqui... Não é assim, meu chapa. Esse aqui é um produto que é um líquido para você espirrar na garganta. O que ele vai fazer? Ele vai dar uma adormecida leve na garganta e ele vai fazer com que você não consiga salivar tanto para você conseguir ter essa penetração um pouquinho mais profunda. E a boca não fica boba, não? Tipo, não fica nesse... Não é um anestésico. Ele vai dar uma aliviada, tá? Uma leve anestesiada na garganta e vai impedir que você fique salivando tanto. Então, o que acontece? Aí você consegue ter essa penetração um pouco mais profunda. Isso aqui é um negócio que eu vendo pra caramba lá na loja. Esse é uma das coisas que eu recebo muito no Instagram, o pessoal falando, mas o meu namorado gosta, assim, meu marido gosta. Ele tem de menta e tem de morango. E ele é bem gostoso, viu? Ele é bem gostoso. E aí, uma outra coisa que fizeram, que é uma outra reclamação, que o pessoal fala muito, fala, Camila, eu tenho falta de orgasmo. Eu transo, mas eu não consigo chegar ao orgasmo. Isso as mulheres. Não consigo, eu fico excitada, sinto que a minha parte íntima dá uma inflada, mas eu não consigo chegar lá nos finalmente. Então, para você, mulher, que tem essa dificuldade de transitar nesse processo excitatório, porque o processo excitatório, ele inicia primeiro do princípio da vontade, daí você tem o desejo e depois você vai ter o processo que é a excitação para depois estar nesse platô aí de excitação, que daí logo em seguida vem o orgasmo. Então, a gente tem vibradores que vão auxiliar algumas mulheres. Por que eu tô falando algumas? Porque tem mulher que tem orgasmos na parte externa. Então, aquela mulher que tem orgasmo quando ela vai massagear a parte externa, o clitóris ou clítoris, das duas formas, se você fala, tá certo. Então, vai massagear aquela região ali que é da entrada da vagina. Então, a gente tem alguns vibradores, esses com essas boquinhas aqui, a gente chama de sugadores de clitóris. Então, eu trouxe aqui 4 ou 5 propostas, porque é um dos mais falados. Esse aqui é um dos mais famosos do mundo. Ele é um que a Anitta mostrou na época da pandemia. Isso aqui vende que nem água. Por quê? Como que funciona? Ele tem ondas de ar. Quando você liga ele cria ondas de ar que vão trazer mais sangue para a região da vulva, deixando bem sensível, fazendo com que a mulher tenha um orgasmo muito mais rápido. E exemplos assim que a gente tem lá de pessoas que relatam terem orgasmos em 13 segundos. Menina. 13 segundos. Tempo recorde. Então, assim, entendeu? Assim, então, o negócio é muito, muito rápido. E, assim, a gente entende que... você vai sentir que a boquinha dele, ele tá meio fraquinho de bateria, mas você vai conseguir sentir.
Deixa eu ter... Mentira, não, só aqui. Uma dúvida que a galera me manda muito assim, fala, mas ele gruda, né? Faz... Não, ele não... Aspirador de pó, não, minha filha. Não, O negócio é leve. Ele não gruda, ele cria uma sensação de que tá tendo um negocinho ali e trazendo mais sangue. A movimentaçãozinha. Aí eu deram o vibrador com mais motor. Então, tem 2 motores, ele tá mais potente, ele vem com essa opção de sugador, ele vem com a opção de vibrar, de pulsar, e ele vem com uma tampinha suplementar, que agora vocês vão ficar boquiaberto. A tampinha, porque eles chamam essas ondas de ar de hair wave, né? E agora eles estão com essa tampinha que é o liquid hair, que é o quê? A onda de água. Né? Então, essa onda de água, ela vai fazer o quê? Imitar aquele famoso chuveirinho. Olha! Eu vou ver se eu consigo Tá colocar vendo, aqui. gente? E arranca cravos, espinhas e celulite. É o famoso... Quando você tem um orgasmo. É o PP Care, entendeu? Ele fica... Pra que homem? Pra que homem? Não, a gente precisa, né? Não, a gente quer vocês, a gente quer vocês. A gente faz um combão. Olha! Não, eita. o negócio, ele pulsa assim, Ele ó. tem um negócio aqui. É, muito legal. E ele Bacana. aí você vai se conhecendo e chegando no time que você mais gosta. E aí ele veio com mais um predicado, que é o quê? Ele veio com um aplicativo. No aplicativo tem contos eróticos em espanhol e inglês. Ainda não lançou a versão em português. Ele tem o uso a longas distâncias. Então, você pode conectar com o seu parceiro ou parceira através de um link. Daí, ele manda as vibrações para o seu vibrador. E aí, ele vai dando uma comandada no seu vibrador lá da onde ele estiver. Ah, Camila, mas da onde? Da casa dele? Não. Se ele estiver na Espanha, se ele estiver no Japão, na Alemanha, no Canadá, ele pode comandar esse vibrador. Um Black Mirror. Isso mesmo. E daí, além disso, ele também toca músicas do seu Spotify ou músicas que estão lá salvas no seu celular. Então, ele vai vibrar de acordo com as músicas da sua galeria lá, da sua biblioteca. Ou vibrar com os barulhos que você faz. Se você fizer assim, ó, ele vai vibrar. Se você pegar do jeito que você quiser, ele vai vibrar. E aí tem, vibra com as músicas, vibra com a música do Spotify, vibra com os barulhos que você cria. E ele tem uma base, assim, no app que você consegue... tem vibrações pré-configuradas, que quando você clica, ele também vibra de acordo com essas vibrações que já existem no app. E agora, a cereja do bolo. Ele tem uma função que chama O Booster, que é um coelhinho que, quando você clica nesse coelhinho, os 2 motores atingem a maior parte assim de frequência que ele pode ter, vibrando durante 20 segundos intensamente, de um modo que ele não vibra através dos botões, que ele acaba com a pessoa. É uma rave. É um arrasador mesmo, entendeu? Então, assim, é um dos produtos que eu mais vendo na loja, porque ele é um produto alemão, tem 2 motores, tem 1 ano de garantia, é um produto que pode ser molhado. Então, assim, é um negócio top, top, top. Ele é o seu melhor amigo. Ele é o Alok do prazer, porque ele causa uma rave aí. É o Pauli Shop. O código aqui no seu. É isso mesmo. Não, esse aí é o Alok mesmo. Esse é o Alok, literalmente. Caramba, que beleza, hein? Deixa eu ver. Vai, isso aqui. Nossa, que bacana. E tudo isso aí o pessoal encontra lá na exclusiva. Encontra, tanto no site como no Rappi, no iFood eu tô agora. Olha. Tô entregando vibrador igual comida. Você tem que ver que bonitinho. É coisa de comer e pra comer. É né? coisa pra comer mesmo, né? Não, é porque... Então, por exemplo, esse vibrador eu posso também usar ele através daquele relógio da Apple ou Android. Qualquer pessoa tá vendo a hora? Não, ela tá aqui, ó. Pessoa, você vê alguém fazendo assim, ó. Fala, nossa, ele não para de limpar a tela do relógio. Tá se siriricando pelo... Ela tá subindo pelo aqui, relógio. O negócio só mandando as boas vibrações pra pessoa do outro lado. Casal que tá de saco cheio um do outro, que se gosta ainda e ainda dá pra salvar a relação, porque tem relação também que não dá mais pra salvar. Que já não dá, né? Mas se existe amor, o sexo a gente consegue consertar, vamos dizer assim? Eu acho que se existe o amor e a vontade dos dois ainda lá no fundo, porque às vezes o casal tá brigando, mas lá no fundo eles querem se acertar. Uhum. Quando tá nesse ponto, ainda dá pra salvar. Agora, quando a pessoa já fala, tô de saco cheio, quero que se dane e tal, não sei o que, já virou desrespeito, aí já não vale a pena pra nenhum dos dois lados, né? Que daí não é legal. Tem gente que se casa, algumas religiões não permitem sexo antes do casamento. Você acha isso muito ruim? Acho. Porque você acha que, por exemplo, na primeira tentativa não Acho deu... ruim porque o ser humano ele é muito baseado em cheiro e em pele. Então, assim, quantos casais que você conhece que você já viu aquela menina com aquele cara que não tem nada a ver com ela?
Você fala assim, meu, o que que a minha amiga tá fazendo com esse cara? Entendeu? Gente, é química. Química. Quantas vezes você pegou e chegou perto, sei lá, de um feinho e você fala, nossa, meu, ele me deixa louca. Entendeu? Que daí depois ele começa a achar que ele é bonito e te trata mal. Aí você fala, baixa a bola aí, irmão. Pelo amor de Deus, feinho, para com isso. Mas acontece muito isso, que é o quê? É a química, é a coisa do cheiro, é a coisa do gosto. Então, quando tem isso no casal, isso aí é uma coisa, é um fator que é muito relevante numa relação. Porque, embora muitas pessoas não acreditem nisso, o sexo tem um peso muito grande nas relações, gente. Muito grande. Porque, às vezes, você nem tem tantas coisas que você combina com a pessoa, mas naquela parte ali, então, pesa muito. Então, para um casal que está iniciando uma vida e tem uma formação religiosa, é minha opinião particular, tá? Eu não estou pelo amor de contrariando o que a Bíblia diz, não. Se você fez o voto de você seguir sem ter o sexo antes do seu casamento, eu te respeito tranquilamente. Mas eu acredito que algum problema vocês vão levar um tempo maior. Vou falar exatamente o que eu acho. Eu não acho que não vai dar certo. Acho que é um risco e que vocês vão levar um tempo maior para se adequar intimamente. E existe gente que realmente não gosta de sexo? Sim, ou é porque ela não encontrou ainda uma pessoa especial ali pra... Existe, sim. Existe pessoal que é assexuada que não gosta, ela não gosta, ela não tem, aquilo não traz prazer pra ela. Ela nem se toca, ela não se masturba nem nada. Nada, ela vive tranquilamente sem o sexo. Tranquilamente, é um negócio que não faz diferença nenhuma pra ela. Não, é estímulo zero. Essa pessoa tem problema? Não, ela é assim. Entendeu? Mas não é um problema, tal, não sei o que. Não. Nós temos pessoas que têm problemas, que daí a gente vai falar sobre uma pessoa que tem problema hormonal, ou uma pessoa que pensa pouco em sexo, porque às vezes a pessoa não tem problema nenhum hormonal, ela tá ótima. Só que ela não pensa em sexo. Então, a gente tem algumas dinâmicas de casais que são: a mulher casou, tem problema depois que teve nenê e parou de transar. Esse é um ponto. Tipo, acabei de ser mãe, eu transava pra caramba quando eu era namorada, no começo do casamento, de repente, parou de transar. Por quê? Aí entra alguns, né? Abre-se vários leques. Cheia de atividade em casa, um filho pra cuidar, o marido é o outro filho. Ela tá sobrecarregada, ela se transformou numa mulher que ela não se reconhece mais, porque ela era bonita, andava de salto, andava maquiada, de repente ela tá trancada em casa por causa do período do afastamento por causa da criança. Cheia de obrigatoriedade, porque não são obrigações que ela pode escolher fazer. Ela tem que amamentar, porque a criança chora de noite, ela tem que amamentar. E aí a gente tem uma outra informação que é biológica, é científica também. A mulher, para produzir leite, ela tem alguns hormônios que precisam aumentar, que é a oxitocina. Então, o que acontece? Esse hormônio, ele vai contra a testosterona, contra a progesterona. Então, o que acontece? Ele está sendo produzido em grande escala para gerar o leite, e aí a mulher vai com a libido lá embaixo, aí progesterona que dá elasticidade, que traz o colágeno, lubrificação também cai, aí ela não tem conforto para transar. Entendeu? Então, o que acontece? Fala, eu não sinto vontade de ter libido. E a mulher, antes ao parto, anterior ao período do parto, ela tá super bem, porque os hormônios estão lá em cima. E aí ela tá super feliz, super bem. De repente, ela acaba de chegar naquele momento de ter aquela criança, os hormônios, desaba de uma vez só. Por isso que acontece muitas vezes de ter a depressão pós-parto. Porque a mulher tá super bem, super feliz, os hormônios, de repente, deu aquela queda. Aí ela sai, de 144 mil, se não me engano, ou 14 mil de progesterona, não sei o quê. De repente, cai lá para um nível de 400, tudo tal. Então, é disparado uma distância muito grande para ela não sentir esse impacto. Então, essa mulher pode até ocasionar de ter uma depressão pós-parto e quase que, naturalmente, ela não vai querer sexo nos primeiros meses ali, quando ela estiver liberada. Depois lá dos 4 meses de nascida essa criança, ela vai ter dificuldade de voltar com aquela libido. Mas volta. Volta sozinha ou ela tem que fazer alguma coisa pra melhorar? Volta. Só se ela vê que isso vai ser uma insistência muito grande de não voltar, dela não sentir prazer, ela tem que procurar ajuda médica, mas vai voltar. Mas Camila, eu não tenho o orgasmo só clitoriano, eu tenho também com penetração.
penetração. Olha que legal. Esse daqui, ele tem o lado da penetração, tem o lado do clitóris. Se você quiser, você pode fazer um dueto. Olha só. Menina, Zezé de Camargo e Luciano. Então, enquanto você põe esse aqui, enfia esse aqui, você chora, deixa ele cantar até você chorar de gritar. É o amor. E os vibradores, eles ajudam também. Vibrador ajuda na muito. questão da saúde. Sim, porque o vibrador... Né? Quais são os benefícios de usar vibrador? Anotem, pega caneta e lápis. Lápis nem precisa apagar, que o lápis apaga. É só a caneta, de preferência vermelha. Pra você não esquecer. Então, é o seguinte, vibrador, ele vai ajudar a fortalecer a musculatura, vai ajudar a produzir a lubrificação, tá? Porque ele vai estimular aquela coisa do sangue vir ali para aquela região, deixando a região mais sensível. Ele vai ajudar a você a controlar os seus orgasmos, porque você vai entender mais sobre você, sobre o seu corpo, sobre as áreas sensíveis que você tem orgasmos ou não, tá? Além disso, ele vai trazer o fortalecimento do assoalho pélvico, fazendo com que você não tenha escape urinário, para você ter parto sem dor. Olha! Na gestação pode usar tranquilamente. Então, o vibrador, ele é uma prévia, um preparo para uma possível gravidez. Ele abre caminhos. Ele vai ajudar você a fazer isso aqui, ó, com o assoalho pélvico. Fortalecer a ginástica íntima. Então, ele ajuda muito. Então, é super importante. Então, tem tudo isso. Aí, se ele vem com o aplicativo, você também dá uma brincadinha com o seu namorado, marido, namorada, marida que está à distância. Então, assim, tem um monte de programa pré-configurado para quem é mamãe recente, para quem está de lua de mel, para quem está fazendo fortalecimento mesmo, porque tem... Igual, tem mulher que me manda muita mensagem que tem flato vaginal. Você sabe o que é isso? Soltar pum pela vagina. Isso aí... é uma coisa que tem que fazer a ginástica íntima. E o pessoal não tem conhecimento. Quantas vezes você já ouviu alguém falar sobre isso? Nunca. Então, tem Tô ouvindo muita agora. Gente. Então, tem muita gente que tem flato vaginal. E aí, a gente tem que entender qual é o tipo de orgasmo que a pessoa tem. Se ela tem o orgasmo externo, que é só na parte clitoriana, todos os sugadores vão ajudá-la. Ou um vibrador como esse. Olha que coisinha pequenininha. É um push-pop. Esse aqui, ó, ele é um vibrador pequeno, entendeu? É o pequeno notável. Lembra daquele pirulito? Puxa. Olha isso! Ele Eita, é gente! Ele é um soltou vibrador. o Olodum na Bahia aqui, ó. Então, esse vibrador, ele vai ajudar muito pra pessoa se conhecer, porque pra quem nunca teve um vibrador, ele é uma excelente opção.